Olá pessoal, vamos à nossa 11ª videoaula. Hoje nós vamos tratar sobre verbos modais. A gente vai ver quantos são os verbos modais, mas hoje especificamente nós vamos tratar sobre o can e o could. Vamos lá. Aqui primeiro alguma definição sobre o verbo modal para a gente se familiarizar um pouco mais. Primeiro ano, segundo ano, a gente conversou um pouco sobre isso. Hoje nós vamos detalhar um pouco mais, tá bom? Então, modal verbs são verbos com características especiais. Atuam como verbos auxiliares junto a um verbo principal e indicam possibilidade, capacidade, obrigação, etc. Os verbos modais não são seguidos de to, como a gente vai ver daqui a pouco. A exceção é o ought to, que traduzido quer dizer deveria. Então, como exemplo aí, eu peguei a frase I prefer to work in the classroom. Prefiro trabalhar em sala de aula. Para vocês verem aí a presença do to entre os verbos prefer e work. Então, I prefer to. Eu prefiro trabalhar. Usando o verbo modal can, observe como fica aí. I can stay. Eu não tenho I can to stay. Então, não existe essa possibilidade aí. Ok? Ele é um verbo especial. O verbo principal, que no caso aí que é stay, ele permanece como um verbo base, né? Ok? Ele não vai para o infinitivo. Ficar, permanecer. Olha a tradução aí no lado. Eu prefiro trabalhar em sala de aula. I can't stay home for a long time. Posso ficar em casa por muito tempo. Então a única exceção aí entre os verbos modais que leva o to é o ought to, deveria. Então são verbos modais o can, o will, o shall, o may, o must, o could, o would, should, o might, ought, ok? Vamos lá. Aqui eu peguei uma definição também do mundo da educação, que é interessante, diz assim: o modal verb é um tipo de verbo auxiliar que ajuda a especificar mais o sentido do verbo principal. Os verbos can e could, que estudaremos agora, significam especificamente pode e podia ou poderia. Repare que o can, pode, se refere ao presente e could, podia, poderia, ao passado. Então vamos ver aí, vamos especificar mais o can e could. Então, estes verbos correspondem a poder, a saber em português, como a definição nos explicou anteriormente. Então, primeiro o can aí no presente, e o could, que a gente vai ver daqui a pouco no passado, ou a gente vai ver ele numa condicional. I cannot lift that box. Eu não posso levantar aquela caixa. Então, a gente começa o can aí com uma negativa, né? O cannot. Observe que vem tudo junto aí, o can e o not. I cannot lift that box. Birds can fly. Os pássaros sabem voar. O can, dando a ideia aí de poder, de saber fazer algo. She can dance samba. Ela sabe dançar samba. Ok? Observem aí a ausência do to. Ainda o can e o could. O could agora, que é o passado do can. O could é o passado do can. Então, Maradona could play soccer very well. Maradona sabia jogar futebol muito bem. The ancient Romans could build good roads and bridges. Os antigos romanos sabiam construir boas estradas e pontes. Eu estou acompanhando o verbo modal aí com as mesmas cores, para facilitar nosso entendimento, nossa visualização. O próximo. Jenny could help you if she wanted to. A Jenny poderia ajudá-lo se ela quisesse. Então, observe aí o could como na condição de modal. Uma frase que impõe uma condição. Jenny poderia ajudá-lo se ela quisesse. Jenny could help you if she wanted to. Eu peguei aí também exemplos da frase na negativa e logo em seguida a gente vai ver na interrogativa. I can't ride a bike ou I cannot ride a bike. Eu não sei
ou não posso andar de bike, de bicicleta, né? Então olha o can't aí numa contração, ou então eu posso usar cannot. Tem uma contração e can e o not, substituir aí o ozinho pelo apóstrofo, né? Então ficou can't, I can't ride a bike, ou então I cannot ride a bike. Eu não sei, eu não posso andar de bike. A próxima, he couldn't borrow Mary's pen. Mary é o nome próprio, só que ela veio aí com um M minúsculo, né? Mas é nome de pessoa, tá bom? Considere aí que é um M maiúsculo. He couldn't borrow Mary's pens. Ele não podia pegar emprestada a caneta de Maria. E na interrogativa, com o uso dos dois modais, can I fly a plane? Can I fly a plane? Eu posso ou eu sei pilotar um avião? Could I borrow your pen? Eu poderia pegar emprestada a sua caneta? Observe as modificações. Na negativa, eu só acrescento not depois do modal verb, certo? E na interrogativa, o can vai para frente, ou o could vai para frente do pronome I. Can I? Could I? E eu uso a interrogação lá no final. Essa estrutura eu não posso me esquecer dela, ok? Mas imagine uma ocasião no passado na qual a ação equivale a pôde, foi capaz de, conseguiu, naquela ocasião no passado. Então vamos imaginar uma ocasião no passado na qual a ação equivale a pôde, foi capaz de ou conseguiu, naquela ocasião, lá no passado. No lugar de could, eu vou usar o was able to, ou managed to, ou succeeded in. Observe um exemplo aí embaixo. Mozart could write a symphony when he was 80. Mozart podia ou era capaz de compor uma sinfonia quando tinha 8 anos. Então, ao invés de eu usar o could, é mais aconselhável usar o was able to, era capaz. Aí embaixo, once he managed to write symphony in 2 days. Lá na primeira questão, a capacidade é geral. Aqui já é mais específica. Once he managed to write symphony in 2 days. A capacidade é posta em prática numa ação específica. Certa vez, ele conseguiu compor uma sinfonia em 2 dias. Então tem essa opção para o could, que é o passado de can, verbo modal can, posso, pude, poderia. Nessa especificidade aí, onde a gente imagina alguma coisa que a gente realizou no passado, na qual a ação equivale a pôde, eu pude fazer alguma coisa, né? Ou fui capaz de fazer algo, é preferível usar o was able to. Mozart could write a symphony. Mozart podia, era capaz. Ok? Was able to, eu posso substituir aí could por was able to, manage ou to succeed in. Ok? Nossa referência bibliográfica aí. Essa aula do modal verb, eu vou trabalhar ela de forma com vocês muito tranquila. Não adianta de colocar todos os modais, senão a gente vai se confundir. Então, em cada aula eu vou trabalhando 2 a 3 até a gente conseguir vencer esses torno de 9 a 11 modais, ok? Então, logo em seguida eu vou estar enviando para vocês o exercício. Um abraço, até a próxima.